Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Amém. Eu não estou me escutando muito bem, não, mas vocês estão me escutando. Aí que importa. Se eu gritar um pouco mais, está tudo bem. Sabem que eu não estou me escutando. Gente, que alegria. Hoje, um domingo friento desse, né? Geladinho, que nos surpreendeu com essa queda de temperatura. Mas a palavra de Deus, ela nos esquenta. A palavra de Deus cuida de nós e guarda cada um de nós. E que ela preencha o seu coração nesse momento e lhe aqueça com aquilo que vem do nosso Senhor. Semana passada, a gente refletiu um pouco a respeito das duas bestas, colocada no livro de Apocalipse. E eu compartilhei com vocês uma dificuldade que eu tenho em relação à adoração. Porque quando eu comentei, obrigado, Calebinho, porque quando eu comentei, eu falei que a adoração não é apenas isso que nós fazemos aqui, que é adorar a Deus, cantar músicas a Deus. A adoração vai muito além. A adoração é a maneira como nós vivemos diante de Deus, todos os nossos dias. Dito isso, hoje eu compartilho uma segunda dificuldade com vocês, que é em relação ao culto. Já que eu tenho dificuldades com adoração, no sentido de entender que é todas as áreas da minha vida e não submeter todas as áreas da minha vida a Deus e viver como Ele me orienta, eu também encontro dificuldades em relação ao culto. Porque muitas vezes eu busco olhar para o culto não como um olhar de um momento onde eu estou com os meus irmãos para transformação da minha vida, mas muitas vezes apenas como um local onde eu busco Deus, religiosamente falando, todos os domingos. E, por exemplo, hoje, nesse domingo chuvoso, se eu não fosse o pastor, talvez eu estivesse em casa com preguiça de ter vindo. Mas, por que isso? Porque eu olho para o culto, algumas vezes, apenas como esse local onde eu estou buscando a Deus. E não neste local onde eu sou transformado por Deus. Porque no local onde eu busco Deus, eu trato Deus como uma mercadoria. Se eu olho para a igreja apenas como local onde eu vou buscar Deus como um produto, e esse produto não me agrada, eu tenho preguiça de vir para a igreja. Eu tenho preguiça, dificuldade de me mover, por exemplo, em dias frientos como este. E talvez isso não seja um problema apenas meu. Talvez essa dificuldade com o culto em si não seja algo exclusivo da minha pessoa. Mas talvez você possa compartilhar em outras medidas essa dificuldade com o culto. Como, por exemplo, quando o culto ele se torna algo pesado, depois daquele domingo em família, onde a gente come uma feijoada, talvez, ou um churrasquinho delicioso, e você quer tirar aquele cochilo no meio da tarde. Você fala, eu vou para a igreja não. Isso passa por um olhar, muitas vezes, de igreja apenas um local onde eu busco Deus. E eu posso buscar Deus a qualquer momento. Outras vezes, nós lidamos com o culto apenas como algo de nossa agenda, que nós podemos mover com qualquer forma. Eu vou para o domingo, mas se no domingo eu não conseguir estar na igreja, porque surgiu um evento mais interessante, eu assisto o culto online depois. Se eu assistir. Porque o domingo se torna, o culto se torna algo completamente vazio, porque eu lido apenas com o culto como algo da qual eu consumo, da qual eu busco, e não da lente da qual eu sou transformado por Deus. E quando nós lidamos com o culto apenas como esse ambiente onde nós buscamos a Deus, e não do local onde nós somos transformados por Deus, nós lidamos com qualquer forma com este momento, com todo tipo de reverência diante do Senhor,
diante desse momento. E nós temos um grave problema quando nós passamos a lidar assim. Porque essa maneira de lidar com o culto surge simplesmente dos nossos interesses, das nossas vontades, e não inspirado e orientado pelas sagradas escrituras do nosso Senhor. E nós temos um grave problema, porque semana passada nós refletimos que tudo aquilo que vem da nossa sabedoria, que vem dos nossos costumes, que vem da nossa cultura e molda a maneira como nós lidamos com a palavra do nosso Senhor, tudo isso é de Satanás. E se nós buscamos adorar a Deus segundo os nossos usos e costumes da nossa cultura e não da palavra de Deus, nós não estamos adorando a Deus, mas nós estamos adorando a estrutura de mundo do anticristo, do falso profeta, que rendem glória a Satanás. Por quê? Porque o culto não é um lugar apenas onde nós buscamos a Deus, mas é um local onde nós nos encontramos com Deus e somos transformados por Deus. E é exatamente isso que a palavra do nosso Senhor quer falar para nós no capítulo 14 de Apocalipse. Quando nós vamos para o capítulo de Apocalipse 13 e 14, semana passada eu comentei com vocês que eles são uma unidade única, que está falando a respeito de adoração, a respeito de culto. E quando nós vamos para o capítulo 13, nós vemos que uma estrutura de mundo, uma estrutura de pensar, uma estrutura de viver é criada na nossa cultura que conduz a adoração a Satanás. E isso é colocado no texto do capítulo 13 de Marca da Besta, o 666. E o capítulo 14, ele começa fazendo-se uma antítese, ou seja, um contraponto, exatamente dessa maneira de viver, dessa maneira de prestar culto, dessa maneira de adorar ao Senhor, que é agora não pautado pela marca da besta, mas pela marca de Deus no seu povo. Ou seja, o capítulo 13 e 14 de Apocalipse, eles querem falar sobre adoração. Mas, além de adoração, eles querem falar sobre como nós prestamos culto a Deus e como esse culto nos transforma. Aqueles que prestam culto às bestas, ao anticristo e ao falso profeta, eles são transformados e têm as marcas da besta, ou seja, o estilo de vida proporcionado pela nossa cultura, pautada por Satanás. Mas aqueles que cultuam a Deus e se encontram no lugar de transformação de Deus, recebem a marca de Deus. E eu leio com vocês o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 14, aonde ele vai falar da adoração do remanescente fiel. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como uma forte onda do mar, como um som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para o anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, diziam em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade.
Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Então, outro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura, na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua, e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes, bem-aventurados, os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Em seguida, vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então, ainda outro anjo, que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com a altura que chegava aos freios de um cavalo. Amado Deus, tua palavra foi lida, fale aos nossos corações com as tuas verdades eternas. Em nome de Jesus, amém. O texto de Apocalipse 14, ele vai fazer um paralelo com o texto de capítulo 13, a respeito de culto, adoração. E aqui o capítulo 14 inteiro, ele está colocando uma estrutura de culto cósmico, por assim dizer. Por que um culto cósmico? Porque João, observe que no versículo 1, no capítulo 14, ele começa: então vi. Depois de então vi, do capítulo 12 e do capítulo 13, que era a estrutura de mundo sustentada por Satanás e o anticristo e o falso profeta, agora João fala: então eu vi o Cordeiro de Deus. E aqui ele passa a estruturar um outro estilo de vida, um outro estilo de culto que está acontecendo neste exato momento. Só que, diferente do culto à tríade de Satanás, aqui este culto é colocado à Santíssima Trindade, e esse culto que acontece aqui transforma a vida, tanto daqueles que estão participando, quanto daqueles que estão lendo e escutando essa mensagem. Por quê? Lembre-se, João, ele está vendo todo esse cenário, ele está presenciando esse acontecimento, porém, ele está escrevendo isso para outras pessoas. E aquilo que ele está fazendo é: irmãos, irmãs, vocês estão vendo que o Império Romano, a nossa cultura, a estrutura de mundo, a economia, a política, os prazeres daqui dessa terra, eles influenciam a gente a adorar o imperador e a cidade de Roma como se eles fossem os salvadores e o melhor dessa terra. Aquilo que João está falando, vocês estão vendo isso que está acontecendo. Eu digo a vocês que o povo santo de Deus presta um outro tipo de culto. O povo santo de Deus vive uma outra realidade dentro dessa realidade. O povo santo de Deus vive na cultura de contracultura.
ou melhor dizendo, vive a contracultura na nossa cultura. Dentro desse cenário é colocado que a maneira que o povo santo de Deus vive essa contracultura é através do culto. Porque aqui no capítulo 14 nos é apresentado um culto cósmico, ou seja, aquilo que está acontecendo no céu, mas também vem do céu até a terra e nos impacta e nos transforma. Na mesma medida que aqueles que pertencem a Satanás, eles estão prestando um culto espiritual, só que sem saber a quem eles estão adorando. E aqui é que muda tudo. Porque esse momento a qual nós estamos tendo, biblicamente falando, não sou eu que estou falando com vocês. A partir do momento que eu estou sendo fiel à palavra de Deus e vou expondo, quem fala com vocês é Deus. Quem orienta aquilo que a palavra de Deus diz é Deus. A partir do momento que eu sou fiel àquilo que as Escrituras dizem, a quem vocês escutam não é o Arthur, mas é o Senhor da sua vida. E esse Senhor da sua vida que está nesse encontro com você neste momento, Ele quer te transformar. Ele não quer apenas que você busque Ele, mas Ele quer transformar você através do culto cósmico que acontece no céu e neste exato momento. Que é isso que vai transformar o povo de Deus para ser diferente daqueles que adoram a tríade de Satanás, por assim dizer. E qual que é a forma que Deus, Ele quer falar a cada um de nós em relação ao culto? Quando Ele começa a dizer a respeito do culto, dos remanescentes fiéis, ou seja, daqueles que pertencem a Deus, Ele começa demonstrando dentro da estrutura do capítulo 14, que os remanescentes fiéis são aqueles que adoram de forma fiel. Os remanescentes fiéis são aqueles que adoram de forma fiel. E onde nós podemos perceber isso? Do versículo 1 ao versículo 5 do texto, onde ele está descrevendo aqueles que pertencem a esse povo que cultua a Deus, que adora a Deus. Por exemplo, versículo 14, ele começa dizendo que João vê o Cordeiro de Deus no monte de Deus. O monte Sião, o monte onde está para ser colocada a cidade do Senhor. Quando nós vamos ver lá em Apocalipse 21, quando vi um novo céu e uma nova terra e a cidade de Deus descia, a cidade de Deus descerá no monte Sião. E aquilo que João está vendo aqui é que ele vê Cristo nesse monte com o seu povo, com os 144 mil. Esses 144 mil é um número simbólico, onde representa a totalidade do povo de Deus, a totalidade do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, elevado à potência máxima da perfeição, que é 12 vezes 12 vezes 1000. As 12 tribos, o povo salvo de Deus no período da Antiga Aliança, os 12 apóstolos, o povo salvo a partir da Nova Aliança, representando a totalidade do povo de Deus, adorando a esse Deus junto com ele no monte. E veja um detalhe. João, ele está vendo que esse povo está adorando. E onde que João está? Numa prisão. Numa prisão. E como que João ele participa desse culto? Vivendo a Deus de forma fiel e prestando o seu culto a Deus de forma fiel. Dessa medida, ele participa desse culto cósmico. Da mesma forma como nós estamos aqui, e enquanto cultuamos a Deus, nós prestamos a Deus esse culto. Atemporalmente falando, junto com esses 144 mil que João está vendo.
Então, quando nós olhamos para esse texto, o número de 144 mil indicando a totalidade desse povo de Deus, é nada mais uma maneira simbólica de falar o povo total. E veja, ele continua a dizer que esse povo, ele recebeu o nome de Deus na sua testa e o nome de Cristo também na sua testa para fazer um contraponto com aquilo que é falado daqueles que seguem a Satanás. Enquanto aqueles que seguem Satanás recebem a marca do anti-Shema, o 666, o povo de Deus recebe a marca do Senhor, parafraseando também o Shema de Deuteronômio 6. Ou seja, o povo de Deus recebe a marca de fidelidade ao Senhor. É um povo que ama ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Onde esse povo medita na palavra de Deus a todo momento e é moldado por esse Deus a todo momento. Essa é a estrutura que é colocada aqui daqueles que adoram a Deus. E veja, o texto ele traz um detalhe muito interessante, que apenas aqueles que realmente adoram a Deus são capazes de cantar um novo cântico, são capazes de adorar ao Senhor na medida que o Senhor quer. O texto é muito claro ao mencionar que apenas aqueles que foram salvos, resgatados por Cristo Jesus, é que tem a capacidade de cantar, é que tem a capacidade de adorar a Deus como Ele deseja. E essa maneira de adorar a Deus como Ele deseja é simbolizado logo em seguida, quando Ele fala que aqueles que se conservaram puros. Por quê? Eu confesso que quando eu era mais novo, eu lia esse texto e eu falava, Deus, você está de brincadeira. Oh Deus, eu quero casar. Como assim aqueles que não se casam é que entrarão no reino dos céus e farão parte desses 144 mil? Porque se fosse lido literalmente, todos vocês estão dando risada de mim, eu estaria dando risada de vocês. Mas graças a Deus não é isso. Quando ele está mencionando 144 mil que se mantiveram puros, que não se deitaram com mulheres, que é a forma como o texto coloca, ele está falando de idolatria. Ele está falando de adoração a falsos deuses e a falsos ensinos a respeito de Deus. De onde você está tirando isso, pastor? Volte para 7 cartas. As 7 cartas, eles utilizam muito dessa linguagem. Vocês são infiéis, vocês estão adulterando. E essa, além de ser uma linguagem das 7 cartas, é uma linguagem bíblica de todas as escrituras para falar do povo de Deus, que é a noiva de Deus, que se deita com falsos ensinos e com falsos deuses e idolatram a eles. Aquilo que ele está falando, aqueles que adoram a Deus, aqueles que cultuam a Deus verdadeiramente, são aqueles que não são levados pela idolatria. São aqueles que não são levados pela cultura. São aqueles que não são levados para o quão grandioso é o imperador Domiciano, o quão magnífico é o Império Romano. São aqueles que não se renderam àquilo que a cultura exigia deles. E essas pessoas, esses remanescentes fiéis, eles foram encontrados como que puros, como que na linguagem do texto, virgens. E por quê? Porque eles foram comprados por Deus através do sangue do Cordeiro, e isso faz com que eles sejam dignos de cantar um novo cântico e de não mancharem as suas vestes com a idolatria. O culto cósmico, ele acontece mediante esse povo, mediante aqueles que são adoradores fiéis. Mas, além desse movimento da adoração fiel, é ao mesmo tempo uma adoração subversiva. Porque a partir do momento que eu adoro única e exclusivamente a Deus, a minha vida é moldada e trabalhada
somente pelo Senhor. Por exemplo, lembremos nas cartas, quando eles falam que o trono de Satanás está no seu meio. A estátua do imperador Domiciano está na sua cidade. E se você não adorar a ela, você morrerá. Mas saiba que seu nome está escrito no livro da vida, porque eu comprei você com sangue precioso. Aquilo que é colocado para essa igreja é: você está diante de duas possibilidades de culto. E se você pertence a mim, você prestará culto a mim e sofrerá as consequências de não prestar culto a Satanás. Mas, se você prestar culto a Satanás, você prestará contas a mim. E é exatamente aí que continua esse culto cósmico. Porque além dele falar dos verdadeiros adoradores, agora esse culto cósmico, ele confronta as mentiras que a terra propaga para todas as pessoas. E isso a gente começa do versículo 6 até o versículo 13 do capítulo. Veja que em seguida ele passa a ver anjos. A ver 3 anjos voando pelo céu. E esses anjos, eles estão proclamando 3 mensagens automaticamente. E uma seguida da outra, que é: arrependa-se. Babilônia caiu. E o dia da ira de Deus está chegando. Arrependa-se. Temam a Deus. Adorem somente ao Senhor. Caiu a Babilônia. O sistema desse mundo já foi destruído. Terceiro, em breve virá o juízo de Deus, porque ele está para chegar. O segundo movimento do culto cósmico que acontece é esse confrontamento das mentiras da nossa cultura. Porque se o primeiro movimento do culto é daqueles que são resgatados por Deus para adorar a Deus como Ele deseja, o segundo movimento é sermos confrontados com as mentiras da nossa cultura. E a primeira dela é de que importa que você adore a Deus de qualquer forma. Vejam o que o anjo ele diz especificamente. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas, o evangelho, para anunciá-la aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. O primeiro movimento que acontece no culto, agora com os anjos circulando ali, é a proclamação de que precisamos temer somente a Deus e somente a Ele dar glória. Quando o culto é conduzido para qualquer outra coisa, a temermos qualquer outra pessoa, a darmos glória para qualquer outro tipo de pessoa, deixou de ser um culto a Deus. E aquilo que os anjos estão advertindo é: prestem atenção e deem glória a Deus. Não sejam iludidos pela cultura. Não achem que vocês podem adorar a Deus de qualquer forma, como diziam os comerciantes do primeiro século. Eles falavam: vocês podem adorar Jesus Cristo e sacrificar ao imperador. Vocês podem vir e se relacionar com os comerciantes que exigem adoração a falsos deuses e ainda assim adorar a Jesus Cristo. Vocês podem ter a Deus como um consumo. E aquilo que a Bíblia fala é que o culto a Deus que é prestado pelos santos fiéis dele é um culto onde quebra-se essa mentira de que nós podemos adorar a Deus de qualquer forma. Nós devemos temer a Deus e dar glória a Ele eternamente. A segunda mensagem que os anjos contam é: caiu a Babilônia. E João, ele deve ter ficado: como assim? O Império Romano está bem aqui. Domiciano está vivíssimo. Por que que caiu? Ele está em pé. Aquilo que João ele está vendo
e Deus está revelando a ele, é que o poder desse império, o poder da Babilônia, que nada mais é do que o poder do próprio Satanás, já foi destruído. Ele já não tem poder algum. Ele já não tem autoridade alguma. Porque já caiu. E aqui que ele está querendo dizer? Por que nós vamos temer governos? Sendo que esse sistema já caiu. Nós devemos temer a Deus, que é o único que reina. O segundo movimento do culto é feito para não olharmos para a nossa cultura. Não olharmos aquilo que as pessoas podem nos dar, aquilo que as pessoas fazem como proposta, mas apenas a Deus. Porque o reino dele não caiu. O reino dele está de pé e muito bem sólido. E o terceiro movimento de proclamação que os anjos fazem é: o juízo chegará. Em breve virá o Senhor e punirá a todos os injustos, aqueles que adorarem a besta e a sua estátua, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. O terceiro movimento é a respeito de que Deus, ele derramará a sua ira diante dessa estrutura de mundo. E aqui tem um ponto muito interessante, eu quero pular com vocês para o versículo 12. Observe que o primeiro anjo, ele voa sobre os habitantes da terra, aqueles que não creem em Deus. Mas olha o que o versículo 12 ele diz para nós. Isso significa, essas três proclamações, significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Aquilo que os anjos estão fazendo é proclamar movimentos do governo de Deus, de que arrependa-se porque existe um único Senhor. O sistema desse mundo já caiu e em breve todos aqueles que adoram esse sistema de mundo e que se rendem à adoração ao anticristo e ao falso profeta, todos esses receberão a ira justa de Deus. E aquilo que está acontecendo é uma proclamação para os povos dessa terra, mas também para o povo de Deus. E isso não é senão um culto aonde nós chamamos as pessoas ao arrependimento no momento de contrição, onde nós anunciamos que existe um único rei verdadeiro e que esse mundo já caiu quando nós proclamamos as boas novas e a vida fiel a Jesus Cristo, e também que o tempo de se aproximar de Deus é hoje, quando nós ministramos a ceia e falamos da morte e ressurreição de Cristo, que em breve virá em poder para punir o sistema deste mundo. Aquilo que os anjos estão fazendo é dar uma continuidade ao culto que está acontecendo, que começa com uma adoração, passa por um arrependimento, passa por uma percepção de que o sistema desse mundo não deve nos afeiçoar e passa principalmente pela compreensão de que Deus punirá toda essa estrutura e ele segue agora demonstrando que o culto dos remanescentes fiéis é um culto que celebra a vitória final. E essa vitória final agora é derramada a respeito de quando Deus ceifará esse mundo. Aquilo que nós proclamamos aqui todo domingo é amadurecimento para aqueles que são crentes e arrependimento para aqueles que não creem. E observe aquilo que o texto nos coloca, que quando ele vê em seguida, depois desses anjos, versículo 14, ele vê numa nuvem branca a própria pessoa de Cristo, que ele tem uma foice. E depois, um pouco mais para frente, nos é colocado, no versículo 17, que surge um outro anjo.
como a mesma foice. E aqui, ele está fazendo nada mais, nada menos do que um paralelo com o texto de Jesus a respeito do joio e do trigo. Porque, observe na sua Bíblia, Jesus, ele não vai ceifar os ímpios. Jesus ceifará os seus, os remanescentes fiéis. Por quê? Porque o único momento onde Deus vai se envolver com os infiéis é para pisar eles e puni-los com a ira santa dele no grande dia. E é isso que o texto nos coloca, porque ele coloca que nós temos um anúncio de um juízo final, aonde Cristo, ele vai ceifar o seu povo, ele vai separar o joio do trigo, ele vai colher para si aqueles que são seus, aqueles a quem ele vai se dedicar a retirar, a chamar para si, e em seguida virá um segundo anjo com uma foice, um anjo de juízo, e esse anjo colherá uvas da videira para colocar no lagar da fúria da ira do nosso Deus, onde Deus pisará eles com tormento, pela punição de todos os seus atos de pecado, todos os seus atos de rebeldia, de blasfêmia. E aquilo que esse culto culmina é para nós nos atentarmos que em breve virá o nosso Senhor. Não demorará muito. O culto cósmico que nos é colocado aqui é esse culto aonde nós também prestamos ele aqui. Sempre quando nós nos encontramos e refletimos a partir de como Cristo faz essa mensagem ser real em nossas vidas, nós ao mesmo tempo estamos proclamando que em breve virá o nosso Senhor. Que em breve ele virá para julgar o sistema desse mundo e destruir, punir todo o sistema ímpio influenciado por Satanás, anticristo e o falso profeta e os seus seguidores. O culto, ele sempre coloca sobre essa perspectiva. Adoração, reflexão a respeito daquilo que Deus faz e advertência porque o tempo é hoje. Em breve virá o juízo do nosso Senhor. E é quando nós participamos do culto, cientes dessas questões, que nós somos transformados por Deus a permanecermos adorando ao Senhor. Por quê? Quando nós não cultuamos a Deus segundo as instruções dele, nós adoramos a Deus segundo as instruções de Satanás. E Satanás é o pai da mentira. E de pouco em pouco, ele nos fará achar que isso daqui é perda de tempo. Que estar regularmente e zelar pelo dia do Senhor e o culto do Senhor é perda de tempo. Eu posso ir para a igreja apenas para consumir a Deus, porque lá eu vou buscar a Deus. Mas aquilo que é a proposta do culto verdadeiro é que nós não vamos para buscar a Deus, nós vamos para sermos transformados por Deus. Porque a cada domingo nós anunciamos que Cristo é o único e digno de ser adorado. Nós necessitamos sermos moldados pela palavra do Senhor e que em breve virá o nosso Deus. Domingo após domingo nós proclamamos essa verdade. Domingo após domingo nós necessitamos nos nutrir dessa verdade, porque é isso que fará com que nós venhamos a ser os remanescentes fiéis de Deus, aqueles que não se deitaram com falsas meretrizes, com idolatrias, com falsos ídolos, e ali seguir um rumo da sua vida. Aquilo que as Escrituras dizem é que é no culto, nesse momento, onde os nossos corações são alinhados para a verdadeira adoração, para a verdadeira transformação. E isso só é possível porque o texto vai falar, no versículo 4, que Deus comprou para si pessoas de todas as terras, povos, línguas e nações. Eu e você, nós só podemos ser transformados por Deus
Porque Deus nos comprou com precioso sangue. O sangue do seu Filho naquela cruz. Porque a Bíblia fala que nós, antes de nos aproximarmos de Deus, andávamos nos caminhos deste mundo, nos caminhos dessa cultura, moldando o nosso pensamento, sem saber, pela adoração de Satanás. Mas Deus, rico em misericórdia, ao enviar seu Filho naquela cruz, Ele pune aquilo que Ele deveria punir as nossas vidas em Cristo. E quando o sangue de Cristo é derramado lá naquela cruz, sendo um sacrifício em nosso lugar, ali Ele estava comprando a mim, a você e a cada um de nós que pertencem a Cristo e confessam que Cristo é o Senhor das vidas e vivem nessa mesma confissão. Ali, o Cordeiro de Deus estava comprando dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus. Nós só podemos prestar culto verdadeiro ao Senhor porque Ele nos comprou. E aqui entra um outro ponto. Se Deus me comprou e eu já sou salvo, Cristo já me livrou dessa falsa adoração a Satanás, então eu posso viver de qualquer forma? Não. Porque a mensagem dos anjos, a reflexão, o anúncio de que é necessário arrependimento diante de Deus, é necessário entendermos que essa cultura caiu, e é necessário sabermos que o juízo de Deus virá em breve, ela também é narrada para nós, para que a gente persevere, obedecendo aos mandamentos de Deus, permanecendo fiel a Jesus. Nós que fomos salvos por Cristo, somos colocados diante de dois caminhos, como diz o Salmo 1, o caminho da vida e o caminho da morte. Ou retornando para Gênesis 3, nós somos colocados na árvore do conhecimento do bem e do mal e na árvore da vida. E nós, domingo após domingo, participando do culto para sermos transformados, nós comemos da árvore da vida e desfrutamos das bênçãos de Deus e da transformação que Deus quer fazer em nós. Porém, se domingo após domingo eu lido com o culto da maneira que eu quero lidar com o culto, eu vou e como da árvore do bem e do mal e adoro a Deus segundo a própria cultura, segundo Satanás. E a mensagem de Deus para nós é: cuidado, com Deus não se zomba. É por isso que Ele fala que em breve virá o julgamento do Senhor. E nós, como igreja de Cristo, precisamos refletir, meus irmãos. A quem nós estamos adorando? A quem nós estamos prestando culto? Porque culto é somente ao Deus Trino, da maneira que o Deus Trino quer, na perspectiva de transformar as nossas vidas para que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. Mas se o culto que eu presto a Deus é um culto onde eu participo no momento que eu quero, escolho ouvir a mensagem que eu quero, da forma que eu quero, se ela me agrada ou não, se eu entro no culto a qualquer momento ou não, se eu lido com o dia do Senhor de qualquer maneira ou não, se é assim, nós precisamos revisitar as Escrituras, porque não é dessa maneira que Deus nos ensina. Porque o culto ao Senhor é um culto ordenado por Ele para a nossa transformação até que Ele venha. Dito isso, como que você pode aplicar essa verdade de Deus à sua vida? Uma única aplicação que nós podemos aplicar, e é uma das aplicações mais profundas que nós podemos ter, meus irmãos. Por quê? Semana passada a aplicação foi em relação a quem nós adoramos e refletirmos a influência do mundo na nossa vida.
A aplicação de hoje é para nós compreendermos e vivermos o culto à maneira de Deus. Porque é isso que transformará a nossa vida. A nossa adoração denuncia a quem estamos servindo. O nosso culto demonstra a quem estamos entregues para sermos transformados. Para isso, eu proponho primeiro que a gente pense no domingo, o dia do Senhor, não como qualquer dia. Ele não é um dia da nossa agenda da qual nós administramos. Não é. Eu sei que parece porque a gente pega o nosso celular e está lá domingo. Marco aqui no meu domingo que eu quero fazer. Mas, biblicamente, o dia do Senhor, o domingo, não é nosso. Se você for para Gênesis, Deus ele faz o que com o Shabá? Ele abençoa e santifica. Santificar é separar. Deus toma o domingo para ele e fala: vocês aqui, meu povo, entrem no meu dia. Então nós precisamos levar de forma muito séria o dia do Senhor, porque hoje é um dia dele, não é um dia nosso, e é um dia do qual ele nos convida para termos as nossas vidas transformadas através do culto. Quer dizer que nós temos que viver o dia inteiro na igreja, chegar aqui 7 horas da manhã assim que acorda e esperar até a gente chegar às 5 horas da tarde? Não, senão vocês iam até tomar chuva. Mas aproveitar sim o lazer em família. Aproveitar sim para dormir mais tarde, descansar. Mas é também zelar pelo momento de culto, pelo momento da vida comunitária, da vida eclesiástica. Porque é isso que nos transforma. Quando a gente só coloca no culto, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. A gente passou a lidar com o culto, um lugar onde eu busco a Deus. E se eu busco a Deus, eu estou consumindo. Deus se tornou uma mercadoria. Mas se eu olho para o culto, um lugar onde eu sou transformado por Deus, através da adoração a esse meu Senhor, muda a forma como nós olhamos. Porque o tipo de pessoa que Deus quer nos transformar acontece apenas através dessa periodicidade todos os domingos. E é por isso que nós temos investido tanto na questão de zelarmos pelo domingo. A gente tem a escola bíblica aqui, não apenas por ensinar, mas porque é uma parte do culto ao Senhor. Nós temos o nosso café e comunhão, não porque a gente quer colocar dinheiro lá para todo mundo comer, que é bom demais. Mas é para nós passarmos pela comunhão. Nós temos o culto um pouquinho mais tarde, tentamos limitar até 1h20 de culto, para que todos nós possamos estar juntos, ouvindo a Deus, adorando a Deus e sendo transformados pelo nosso Senhor. É um período apenas na nossa semana e nós precisamos levar de forma muito séria. Porque a partir do momento que nós lidamos com o dia do Senhor e com o culto do Senhor, a nossa maneira, nós somos transformados por Satanás. A partir do momento que nós lidamos segundo as Escrituras, nós somos transformados por Deus, à imagem do nosso Senhor e Salvador, a quem nós pertencemos. Portanto, permaneçam fiel, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Versículo 12. Isso significa o que acontece no culto, que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. A resposta para nós lidarmos com a nossa cultura, com o nosso mundo, sendo fiéis a Deus, é perseverando no culto. É sendo fiéis no culto, à maneira de Deus, não a nós. E que o Espírito Santo nos ajude a vivermos essa realidade. Vamos orar? Senhor amado, grandes são as tuas obras, ó meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Dignos são os teus caminhos, ó Deus.
os prazeres deste mundo, desta vida, a estrutura da nossa cultura e tudo aquilo que ele vem a ensinar, buscam sempre nos afastar do Senhor, porque eles estão maculados pela influência de Satanás, meu Deus. Mas que nós, o povo fiel do Senhor, venhamos a resistir a esses falsos ensinos e a perseverar em fidelidade a Cristo. Que a cada domingo, a cada culto, a cada dia do Senhor que nós participamos, o nosso coração seja transformado para sermos mais parecidos com Jesus. O nosso maior desejo, Deus, é vivermos somente para Ti, sermos transformados por Ti e adorarmos somente a Ti. Por isso eu peço, meu Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a prestarmos culto fiel a Ti, pois é neste local onde somos transformados diariamente. Que o Espírito do Senhor, que é fogo consumidor, tire, queime dentro de nós toda idolatria, todo falso Deus, todo ídolo, seja queimado, destruído pelo Espírito do Senhor, até que prevaleça apenas a Ti como único Deus, vive e verdadeiro nos nossos corações. E que a gente, diariamente, semanalmente, nos juntemos ao povo santo do Senhor para adorar a Ti, cantando que grandes são as Tuas obras. Ó Deus Todo-Poderoso, digno e verdadeiro são os Teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não Te temerá? Que o Teu Espírito nos conduza nesse culto, desde agora e para todo sempre, meu Pai. Amém. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de vocês. Que o amor de Deus, o nosso Pai, preencha o coração de vocês. E que o Espírito Santo os conduzam em uma vida de fidelidade e perseverança ao nosso Senhor Jesus Cristo, dando culto somente a Ele, desde agora e para todo sempre. Amém.